A paz do Senhor Jesus, queridos do meu canal Luz Santos. Hoje eu estava ouvindo um testemunho de um irmão que estava compartilhando as suas várias visões e de repente, queridos, eu comecei a ouvir a voz do Senhor Jesus a falar em minha mente. Como eu já disse para vocês, algumas vezes eu já ouvi a voz do Senhor, principalmente quando a minha filha havia morrido afogada naquela piscina. Eu pude ouvir claramente o Senhor falar comigo com aquela voz mansa, suave, de tranquilidade, mas uma voz de autoridade, firme nas suas palavras. E hoje eu comecei a ouvir essa voz novamente e creio sim que é do Senhor Jesus. E eu acredito que vocês também vão crer que é o Senhor Jesus sim que falou na minha mente. Por favor, prestem atenção. Porque mais do que depressa eu peguei uma caneta e um caderno e comecei a escrever tudo que o Senhor falou para poder compartilhar com o povo dele. Então eu comecei a ouvir o Senhor falar assim, dessa maneira na minha mente. O meu povo não está se preparando para o que está por vir. Chame o meu povo para a oração, para o arrependimento, para uma vida de santidade, para que me sirvam sem distração. Somente aqueles que estiverem vigiando, orando e jejuando e santificando as suas vidas, como está escrito em minha palavra em 1 Pedro, capítulo 1:13, serão os que vão suportar o que está por vir. Não ficarão em desespero porque sentirão a minha paz, a minha presença. Mas aqueles que são mornos e não me buscam com sinceridade, cairão em desespero, se desviarão da fé, porque são soldados que não estão revestidos das minhas armaduras, como está escrito em minha palavra, em Efésios no capítulo 6:10. Aos amantes da carne, não suportarão o que está por vir. A batalha espiritual está aumentando cada vez mais. E o meu povo não faz ideia de quão grandes serão as investidas dos espíritos da maldade. Mas aqueles que buscarem a minha face, como está escrito em minha palavra, em 2 Crônicas 7:14, serão perdoados de seus pecados, e lhes vestirei com as minhas armaduras, mas somente para os que me buscam com sinceridade. Nas madrugadas estarei esperando pelos meus irmãos de oração, esses que são filhos e filhas de meu Pai, que cumprem com a sua missão de orar por eles mesmos e pela salvação das almas. Esses serão galardoados quando comparecerem no meu tribunal. A missão de todo o meu povo é orar e pregar o Evangelho a toda criatura, mas poucos são aqueles que têm esse compromisso com a minha palavra. Eu sou o bom pastor, que deu a vida por amor de minhas ovelhas, e minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Amém. Então, meus queridos irmãos, assim que o Senhor terminou de falar na minha mente, eu perguntei ao Senhor: Senhor, essas coisas irão acontecer antes ou depois do arrebatamento? Então ouvi a voz do Senhor que bradou bem forte na minha mente: antes do arrebatamento. É isso, queridos. Então estou compartilhando com vocês porque eu tenho certeza, meus amados irmãos e irmãs, que é o Senhor Jesus, com certeza. O Senhor está nos chamando para a oração, queridos. O Senhor está chamando o seu povo para clamar, para buscar o Senhor. Temos que dobrar os nossos joelhos e orarmos por nós mesmos, pela nossa salvação, pela salvação da nossa família, pela salvação dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, pela salvação das almas. Enquanto há vida, há esperança de salvação. Para aqueles que já morreram sem Cristo, não, acabou. Já receberam o seu julgamento. Mas para aqueles que ainda estão vivos, ainda há uma esperança de salvação. Então vamos orar por todos. Vamos orar por essa humanidade para que as pessoas cheguem ao arrependimento de seus pecados,
porque as pessoas não sabem, nem eu mesmo sei o que está por vir, mas o Senhor tem nos chamado para a oração, porque através das nossas orações, o Senhor ele vai trazer revelações, ele vai esclarecer o que é que está por vir. Por que a sua igreja precisa clamar tanto? O Senhor já deixou bem claro que a batalha, ela está aumentando. Essa batalha, irmãos, é dos inimigos dos cristãos, os espíritos do mal que detestam os cristãos, que detestam aqueles que amam e guardam e obedecem a palavra de Deus. Então a batalha espiritual está aumentando, o inimigo está pelejando contra nós. Precisamos vigiar, orar e jejuar, buscar o Senhor de todo o nosso coração, dar prioridade ao reino de Deus, para que no nome de Jesus nós possamos suportar o que está por vir. O Senhor deixou bem claro, será antes do arrebatamento da igreja. Com certeza será dias difíceis, de grandes aflições. A batalha está aumentando, o inimigo sabe que o seu tempo está acabando. Então precisamos orar, porque esses dias difíceis chegarão sobre a face da terra. Eu já postei aqui no canal visões que o Senhor me deu em outros ano passado, sobre a escuridão que chegaria sobre a face da terra, sobre as batalhas espirituais, sobre a necessidade de começarmos a orar, a clamar ao Senhor para que os mistérios de Deus sejam revelados. Então, queridos, o Senhor ele está chamando o seu povo para a oração. Infelizmente, muitos não querem saber. Muitos não dão ouvido. E quando Deus usa os seus atalaia para falar o que Ele está pedindo para falar e passar para o povo, muitos não acreditam, acham que a gente está inventando. Mas isso não é invenção, não. Eu tenho certeza que foi o Senhor Jesus que falou na minha mente para me alertar. E para alertar todo o seu povo, toda a sua igreja. Então, meus queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe. Clique em compartilhar, mande esse áudio para os seus contatos. Vamos alertar todo o povo de Deus para que nós possamos juntos dobrarmos os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Clamar por misericórdia, clamar a Deus por socorro em nome de Jesus, que venha nos revestir das armaduras de Deus, para que possamos vencer os dias maus, para que possamos suportar as lutas, aflições, tribulações, perseguições em nome de Jesus, porque Deus não chamou o seu povo para desunião, Deus não chamou o seu povo para ficar falando da vida alheia, Deus não chamou o teu povo para ficar com disse-me disse, não. Deus chamou o seu povo para se unir, para dar as mãos, se unir em oração e pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho do arrependimento, que é o evangelho da santidade por dentro e por fora, que é guardar e obedecer a palavra de Deus. O Senhor nos chamou para pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então a hora é agora, povo de Deus, de darmos as nossas mãos pela fé, de estarmos em união, unidos em oração, clamando a Deus por misericórdia, que Ele nos livre do mal, que Ele guarde a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, porque esses dias maus estão por vir, e que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal, e que quando chegar o arrebatamento da igreja, nós possamos estar preparados em santidade, como as virgens prudentes, cheias do azeite, cheias do Espírito Santo de Deus em nossa vida, para que possamos ouvir a trombeta tocar. Que Deus abençoe a todos. Senti fortemente a presença de Deus ao estar compartilhando isso com vocês, meus amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Vamos nos unir em amor, em oração. Vamos nos unir clamando ao Senhor. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.